e ele me olhou, pareceu satisfeito com a minha resposta e explicou de forma inusitada. A nossa família é formada por servos, por nobres, todos começam como servos e vão subindo na hierarquia, como se fosse elevar espiritualmente, conforme o nobre decidir apadrinhá-los. Aquelas palavras ditas de forma tão fria, distante, criaram uma sensação de distanciamento ainda maior entre o que eu imaginava ser a realidade do lugar e o que estava se revelando a mim. Então ele fez a pergunta final: Você aceita ser um servo? E eu, com uma curiosidade mórbida, que algo que assim agora não me aparece em tanto insensato. Apenas disse sim. Eu não tinha um real interesse naquela caminhada espiritual, sabe? Eu só queria mesmo era entender o que estava acontecendo ali e que eles realmente faziam por trás daquelas cortinas, já que a informação sobre o grupo era tão vagas e a verdade era que mais do que tudo eu queria descobrir o que estava por trás de todo o mistério que envolvia aquele culto. Então, assim, eu não tinha real interesse de entrar para a religião em si. Eu só queria descobrir o que era aquilo em tudo. Mas enfim, fomos dormir. Quando eu acordei era por volta da meia-noite e 30. O cenário do sítio tinha se transformado de maneira estranha, mas ao mesmo tempo fascinante. O local estava todo decorado com tochas que iluminavam o ambiente de uma forma suave, mas criado uma atmosfera tensa e pesada. Cabeça de touros estavam dispostos ao longo das paredes. O manto verde estava pendurado, dando um ar de solenidade ao ambiente. E não era um clima macabro, mas certamente havia algo inquietante na maneira como tudo estava organizado. Algo que notava o ambiente ao mesmo tempo estranho e paradoxalmente belo. No centro do salão, a festa ali, o sítio onde a plantação aconteceria, havia uma banheira. Era uma banheira vazia de madeira, um objeto que parecia descolocado, mas que havia parte daquele cenário inusitado. Nosso líder nos orientou a nos trocar e assim todos vestimos o famoso colete verde. Em seguida fomos todos ao centro do salão, aonde o Rito Master, o chefe daquele culto no Brasil, nos aguardava. Ele era um homem idoso, com cerca de uns 65 anos, de aparência imponente, porém frágil e desgastado, com cabelo grisalho e um corpo pequeno e murcho. Ao redor do seu pescoço pendurava um grande crânio de boi, com um colar macabro e simbólico. A figura dele emanava uma autoridade estranha e silenciosa, algo que fazia todas as suas voltas ficarem em um estranho estado de reverência contínua. Como era minha primeira vez oficialmente ali, como membro, e da família, eu só observava o ritual e ajudaria de forma mínima, realizando, sabe, alguns favores simples para os outros servos como eu. Eu, sinceramente, estava grato por não participar. Eu não imaginava que estava prestes a presenciar, mas eu tinha uma vaga ideia do que a experiência seria marcada de alguma forma. Bom, eu lembro que o líder me chamou para formar uma roda. Começamos o ritual da mesma que todas terça-feira, com a sequência de gestos já familiar, com a sequência de gesto familiar, mas com um peso diferenciado agora que estava nem totalmente imenso naquele contexto. Tudo parecia seguir o curso, esperando até que o líder começou a falar em um idioma estranho, incompreensível. Ele proferia algumas palavras que soaram quase como um comando ou com uma voz autoritária,
onde ao servo vai buscar o meu gado. Ali, naquele momento, ficou claro a distinção de pessoas daquele local. Naquele local existia realmente dois tipos de pessoas, os nobres e os servos. Os nobres eram que comandavam os guias e os guias, quando os servos, como eu, estavam ali para realmente servir e obedecer o seu nobre em qualquer situação sem hesitar. Era como se era literalmente como um escravo. E todos ali eram os servos e os nobres. E cada nobre tinha seu servo, ou melhor, o servo do servo ou escravo, né? O homem foi em direção à parte de trás do sítio, que era onde ficava ali os currais e as hortas, e eu realmente pensei que ele fosse, sei lá, né, buscar um boi, algo tipo, né, para poder realizar o sacrifício normal. Entre aspas, não que sacrifício seja normal, mas algo que é entre comuns em alguma religião que mata animais ali como parte de seus rituais. O que, no entanto, o que eu vi me deixou completamente estagnado, perplexo, como que o mundo ao meu redor tivesse deixando de fazer sentido. O que aconteceu ali foi algo que jamais havia presenciado em minha vida, nem mesmo em minhas profundas pesquisas. Era uma cena que parecia ter sido tirada de um pesadelo, mas ao mesmo tempo estava acontecendo bem ali dos meus olhos. Era tão real quanto o ar que eu respirava. O jovem servo, com os olhos variados de emoção, retornou ao local, só que desta vez trazendo consigo um homem de aparência repulsiva. Ele devia ter ali cerca de 45 anos, bem gordo, com cerca de uns 130 quilos. Aquela aberração tinha duas pernas amputadas um pouco abaixo do joelho, mas de forma que existisse ali debaixo do joelho em requisitos de canela que se dobrava e dá o mínimo apoio àquele ser. Sua pele era pálida, flácida e parecia envelhecer-lhe a alma. O cabelo ralo, calvo, brilhava sob a luz, mas o que mais chamou a atenção era o seu corpo, grotesco e deformado. Ele se arrastava pelo chão, com a postura de um animal, no qual era a única postura que aquele anomalidade conseguia se mover. Aquilo fazia um barulho abafado, como se não fosse mais humano, mas sim uma besta do que besta de quatro patas. Seu corpo era coberto de um amarreado de pelos grosso e escuro, pingando um tipo de sebo. Aquilo tudo se espalhava descontroladamente pela sua pele, tornando-se ainda mais monstruoso ali. Gente, isso me deu enjoo. Ai, que nojento. Não sei por, mas me deu muito enjoo. Enfim, a única peça de vestuário que ele usava era uma cueca de couro de boi, ajustada de forma bem apertada. Extremamente apertado e repulsivo. A sua tornou ali seus quadris, distorcendo a sua carne física e flácida. A cueca parecia mais uma prisão do que uma peça de roupa, feita de um couro grosso e espero que lembrava a pele de um animal abatido, com os vincos a marcar da costura, que indicava que um homem havia sido reduzido a uma imitação do ser humano. O fedor do suor, o couro, aquele sebo nojento de podridão, enchia o ar e fazia o meu estômago virar. E aí me também, quando o homem se movia, sua respiração ofegante e irregular contava o silêncio com um som, assim, com o som de uma desesperadamente animalidade. Eu estava paralisado, incapaz de
desviar o olhar durante a cena. Cada movimento, cada gesto dele me preenchia de uma repulsa indescritível. Era como eu estivesse sendo forçado a assistir algo que não devia existir. O ar parecia, o ar parecia espesso, estruturado de uma energia dessa e nojenta. Eu não sabia o que era mais perturbador, a cena em si ou o fato de que eu não conseguia desviar o olhar. Era como eu estivesse hipnotizado pela terrível estranheza daquele ser. Aquele ser já imenso em uma sujeira nauseante parecia ser mais uma aberração do que um homem. O seu corpo estava coberto de uma camada de imundície expressa, como se tivesse sido abandonado no lodo por semanas. Em que mais horrorizante é que, mais que eu e que mais nem me horrorizava, era que estava em seu rosto, costurado de forma grotesca e bizarra, uma boca e um nariz de boi. Essa boca e esse nariz fazia sido fixado em sua carne, como ele se fosse forçado a viver com essa monstruosidade enfiada em sua própria pele. As linhas de costura estavam marcando o seu sangue seco. Era possível ver as feridas profundas aonde a agulha havia entrado e perfurado sua face, que fazia com o horror de sua aparência fosse ainda mais visível. Aquele ser também não tinha os dedos das mãos que foram todos apontados para que sua mão não se pusesse realmente som patas de um animal. Mas aquilo não era algo profissional, era bem distante disso. Parecia que um animal racional, proibido de uma linha, agulha, tinha arrancado e costurado a mão. Se os dedos daquele ser de forma grotesca e o mesmo e mais rústico possível, sabe? Nenhuma delicadeza ou piedade. A carne em torno dessa costura estava em estado de decomposição visível, com um pedaço de pele necrosada e inchadas, aonde o pus e o sangue se misturavam em uma secreção pegajosa, infectada. O cheiro era insuportável. Era uma mistura... Ai, gente, eu vou vomitar. Era uma mistura de carne podre e algo ainda mais fedido, algo que corroía minhas narinas com intensidade de um ácido. Cada vez que os meus pulmões se enchiam de ar, o cheiro insuportável parecia tomar conta de mim. Aquilo vinha queimando o interior da minha garganta e me fazendo quase vomitar. Era um fedor cadavérico tão miserante que fazia o meu estômago se revirar de desespero. O rosto daquele ser parecia um cadáver em processo de putrefação, em uma amalgama de carne, de descomposição. Eu já não sabia mais o que estava diante de mim. Um homem? Um animal? Ou um monstro criado pela própria perversão? Eu estava paralisado. Os meus olhos estavam fixos naquele ser de aparência irrepudiavelmente destruída e estava assim, tão em choque, que eu era incapaz de desviar o olhar. Cada respiração que eu tomava parecia me afundar ainda mais naquela visão insuportável. O jovem servo, com a expressão impassível, conduzia aquele ser com uma corda apertada ao redor do pescoço, como se fosse um simples quadrúpede sendo levado ao abate. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o meu olhar. Tudo o que eu conseguia fazer era sentir
aquela cena indescritível se desenrolar diante de mim, mas sem coragem para reagir. A Sheila ao meu redor parecia ter se perdido em um transe profundo. Seus olhos estavam fixos, quase inexpressivos. Ela mal piscava. Era como se estivesse presa em um estado de hipnose, incapaz de compreender, reagir o que acontecia. O servo nenhum com movimento mecânico o empurrou aquela besta processa para onde dentro da banheira de madeira, uma estrutura rústica desgastada como se fosse feita para acomodar algo em algo ali. O ser sem um pingo de humanidade visível não emitia sangue ou som. Não houve uma expressão de dor, desconforto ou de qualquer outra emoção. Ele estava ali inerte como um animal sem alma e sem vida. O mais perturbador era o silêncio absurdo que envolvia toda aquela cena. A coisa diante de mim era a visão mais estranha, mais incompreensível e mais horrível que meus olhos já presenciaram, pois empurrar aquele ser para dentro da banheira, o senhor líder, lá, o mestre, pegou uma navalha que estava repousada ao lado dele. Ela estava repousada a um altar simples, de aparência quase rústica, mas ainda assim ritualística. Ela havia sido colocada acima da banheira, então ele pegou essa navalha com um movimento calmo. Ele abriu sua própria boca e esticou a língua de uma forma grotesca, e então fez um corte profundo, um golpe bem deliberado, e não para arrancá-la, mas para fazer sangue jorrar em abundância. O som ali daquele metal cortando a carne foi abafador, mas a visão do sangue começando a escorrer da língua foi espetaculoso, do horror inegável. Sem resistir, o mesmo homem pegou a mesma navalha com uma precisão assustadora e fez um corte pequeno, mais profundo, no centro da cabeça daquele ser que ainda estava imerso na banheira. O sangue começou a jorrar vermelho, escuro e expresso, como se a carne do monstro estivesse respondendo àquele ato de crueldade com uma violência sanguinótica. O som do sangue caindo na madeira ecoava no ar, e eu estava completamente paralisado, incapaz de me envolver e mover. A cada gota parecia estar martelando dentro da minha mente. O pânico se instalou dentro de mim, mas a minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu não gritei, eu não corri, eu não pensei em chamar a polícia, muito menos pegar o meu celular naquele momento. Eu estava imóvel, como se o medo tivesse me prendido de uma maneira irresistível. O choque foi tão grande que meu corpo não conseguiu reagir. Nenhuma lágrima sequer escapou dos meus olhos. Eu estava ali assistindo aquela cena horrível, em um silêncio absoluto, por a minha alma estava congelada no horror. Naquele momento, após o corte na cabeça, o monstro ingressou na banheira e o senhor, com a boca cheia de sangue, se inclinou sob o ferimento e quase não conseguia acreditar no que via. Mas ele parecia estar de alguma forma sugando o sangue do ser, como se estivesse beijando o ferimento. Os seus lábios
tocar ali a ferida aberta com o movimento fluindo, ele começou a misturar o sangue dele e o sangue do que brotava da cabeça do monstro. Assim era uma visão grotesca, indescritível. O som daquele ser era insuportável. Era gramudas abafadas, gemidos de dor que se confundia com algo que se semelhante ao prazer. Barulhos era úmido, angustiante, era como se a própria carne tivesse se retorcendo. Com um animal em agonia, só que ao mesmo tempo satisfeito com aquilo. O peso daquela mistura de dor e prazer se estranhou a minha alma em forma que até hoje me assombra. Aquele pesadelo durou apenas uns 5 segundos, mas assim parecia uma eternidade. Quando o líder finalmente se afastou, levantou a cabeça e parecia ter finalizado, né? A boca ainda estava pingando sangue e foi que, com um olhar vazio, ele declarou como uma calma perturbadosa que ele era grato no tal Deus pela penúltima semana da noite plantada. Grande é essa parte de penúltima semana, tá? Essa frase, nem que eu o dissesse, foi dita com tanta tranquilidade que parecia uma condenação ou promessa de que ainda estava por vir. Quando eu finalmente saí daquele transe, a realidade me atingiu com um peso insuportável. Eu estava ali totalmente sem saber o que fazer. O ônibus ainda estava longe de sair dali. O medo de ser morto para aquelas pessoas era insuportável. Cada sombra, cada movimento parecia uma ameaça. Uma ameaça. Ameaça iminente. E me senti cada vez mais vulnerável, sabe? Mais pequeno. Diante daquela loucura, o terror, ele me consumia e a única coisa que eu conseguia fazer é esperar que aquilo acabasse. Já que parecia ser distante de tudo, um pequeno gesto, e ela perguntou se eu estava bem, e eu quase sem força disse a ela que não, eu quero ir embora dali, que nada daquilo fazia sentido, e que eu não suportava mais. Até que ela, com uma certa frieza, que me cortou com uma lâmina, simplesmente me respondeu que eu era fraco, que eu não merecia as bênçãos dos deuses deles, que eu não merecia aquilo na minha vida, e ainda me ameaçou, tá? Me ameaçou, dizendo: os fracos não transformamos em gado, se que você me entende. Então, sem mais palavras, ela se afastou, me deixando ali sozinha ao meio daquele abominação. Sem sinal de internet, sem sinal de telefone e nem nenhuma conexão com o mundo lá fora, eu estava perdida em um lugar onde tudo parecia derretido em uma realidade distorcida e cerca por esses loucos e pareciam mais seres humanos anormais. O que mais me aterrorizava era que eu havia percebido continuar ali cada momento e um novo nobre subiu lá, né, na frente do altar do palco. Vamos dizer assim, repetia as palavras do líder e mandava seu servo buscar mais uma para aquele sofrimento. Eles viviam todos com apenas dedos amputados, da mesma forma como uma sujeira usada. Também a mesma cueca de couro extremamente apertada e um pouco de quase entrar ali na carne do local. Aquelas coisas tinham diferenças, focinhos costurados com seu rosto e era um pouco outro de aves, também havia outros mais grotescos.
e sem distinção, toda ali usava a mesma navalha que o primeiro líder usou, lavar sem nada, apenas compartilhando o sangue. Era mesmo cortar na língua e meio ritual macabro de beber o sangue que voltava da cabeça do infeliz. E aí a cena se repetia sem fim, como se aquela fosse a rotina sangrenta e sem piedade. No meio de todo aquele caso, uma sensação de potência tomou conta de mim. Eu sabia que eu gritasse ou se eu corresse, sabe, eu tentasse fazer algo, poderia ser a última coisa que eu faria. Eles eram humanos? Não, mas já tinha visto que eles eram capazes e não havia a fazer escapatória. A morte ou algo pior me aguardava. Qualquer momento eu não sabia se eu não tinha força para lutar ou também não sabia lutar com aquilo. Eu estava em estado de paralisia, esperando apenas o fim de um pesadelo que não tinha mais fim. E eu decidi então usar a minha melhor arma naquele momento, a falsidade e a frieza. E eu tentei imitar todos ali, esconder o meu medo, sabe, disfarçar a fraqueza para eu consumida por dentro. A minha única estratégia era me manter invisível, não mostrar a eles que eu era diferente, sabe, que eu não pertencia àquele lugar. E eu tentei parecer como eles, endurecer os traços do rosto e postura, qualquer coisa me fizesse passar despercebido. Mas dentro de mim, a cada passo, o pavor só aumentava. Então chegou o momento, a vez do meu líder, o líder da minha célula. Bom, ele foi até a frente, compartilhando de seus servos. Para o meu horror, me chamou também. O gelo percorreu pela minha espinha. Eu não estava apenas com medo, eu estava paralisado, com um pavor profundo, algo que, além de compreensão, cada célula do meu corpo gritava para que eu fugisse. Mas eu fui, né? Era capaz de fingir e era incapaz de fugir e de me negar. O líder disse que iria junto com o cego para buscar o gado dele. Então, sem questionar, sem resistir, e claro, eu apenas fui. O caminho até lá parecia uma eternidade. Cada passo, cada respiração, tudo parecia um pesadelo que se entendiava infinitamente. Quando finalmente chegamos a ver algo tão monstruoso que, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, jamais acreditaria aquilo que estava diante de mim, naquela jaula, naquela cena. Sério, eu não tivesse testemunhado com a minha própria visão até hoje, pensaria que, sei lá, era coisa da minha imaginação. Hoje, para tentar lidar com aquilo que eu faço, tratamento, porque a memória daquilo ainda me assombra e a dúvida do que realmente aconteceu continua me consumindo. Eu vi aquele curral, cerca de 80 criaturas amputadas, todas da mesma forma, isso mesmo, umas 80. Todos eram homens bem peludos, gordos, calvos e carecas. Não eram como humanos, mas como animais presos em uma grotesca deformidade de vida. O chão coberto ali de barro, como um curral mesmo, molhado, fedendo e desproposição. Fezes eram o único cenário para aquela visão aterrorizante. Eles andavam nunca numa posição possível, que era de quatro, untados em um óleo parecido com um sebo de animal e alguma gordura específica. Conforme eles arrastavam naquela posição, aquele óleo que eu não sei escrever e não sei descrever era tão exagerado que chegava
escorrer sobre aqueles corpos peludos, aquilo pingava naquele chão. Naquele chão de barro e nas fezes, sabe? Alguns eles nem colomoviavam, mas por conta daquelas cuecas de couro extensamente apertadas, os seus quadris, os outros estavam com as pernas começando a se gangrenar. E bom, pelo menos nem o que sobrou. Ali uma perna. Todos ali estavam cobertos de sujeira. O corpo estava tão imundo que era quase incompreensíveis. Alguns estavam com fezes espalhadas pelo corpo, outros exaltavamente em fedor insuportável de urina, sujeira. Era um cheiro que me fazia vomitar na garganta. E o pior, todos estavam naquela sujeira, com um focinho de animais distintos costurados em suas carnes no local onde deveria estar o nariz e a boca deles. Seres, alguns já havia ou vomitar, alguns já com vermes comendo o local da costura, e alguns se alimentavam daquilo, que está no chão, junto com o resto de alimentos que aquelas pessoas jogavam para eles. Aquilo parecia uma lavagem, ou acho que aquilo seria como ração daqueles seres. Eles agiam como se estivessem presos em um mundo além da compreensão, vivendo como animais sem razão. Consequência, sem esboçar nenhum traço de humanidade, medo, pavor, dor, muito menos demonstrando algum senso de sanidade para desprender daquela situação deplorável e agoniante. Então, bom, até hoje eu não sei do que tratava aquilo, e eu não sei se era algum fetiche bem bizarro ou algum tipo de feitiço muito forte, sabe? Mas algo deixava aquelas pessoas naquela condições extremas, sabe? Sem reagir. Me lembro assim, do primeiro ser que eu vi. Foi o gado do senhor líder. Ele estava lá no curral. Estava de volta àquele inferno, com um corte profundo na cabeça, ainda aberto e sangrando. E eu lembro de ver que o sangue escorria pela testa e ficava ali misturado à sujeira. Aquilo me dava um nojo tão profundo que meu estômago revirava. Mas o pior foi que ele fez em seguida. Com as mãos sujas, seus dedo, ele pegou sangue que escorria em sua testa com uma calma expulsiva, e ele estava lambendo. Ali estava lambendo a própria sujeira que estava sobre a sua mão, com língua. Ali, ai gente, perdão, que está me dando muito enjoo. Ele estava lambendo, assim, como um animal de lembre. Eles faziam isso, ficava lambendo ali, como animal, como um monstro. Ele ficou lambendo o próprio sangue e os pelos sujos grudando ali no corpo com aquele óleo viscoso, como se estivesse limpando como um gato. Ai, meus gatos, não, não, não. Bom, gato não é meio, não. Mas enfim, como um gato faz, sabe, né? A cena era tão nojenta e tão repulsiva que a visão me fazia querer gritar, mas a minha garganta travava e só queria fugir, mas ao mesmo tempo algo me segurava ali. Eu estava paralisado diante daquele horror. Porém, eu ao ver aquele homem naquela situação foi assim, a gota d'água para mim. Eu não aguentei. Falei para o rapaz: "Ei, eu quero ir no banheiro." Que ele disse que não tinha mais condições de segurar. Ele mesmo, desconfiado, me autorizou. Ah, sim, naquele momento eu era cego do céu, entendeu? E aí eu dei uma distância bem grande, e na primeira brecha ali, na mata fechada, eu entrei. Mas, cara, eu corri, eu corri, eu corri tanto.
Eu corri como se não houvesse amanhã, correndo pela mata até alcançar a estrada, pois mesmo ali sendo um sítio afastado, existia, né, outras propriedades próximas, então eu corri, andei, chorei por alguns instantes, assim chorei bastante, bastante mesmo. Tudo isso durou mais ou menos de 9 quilômetros, até eu conseguir encontrar a primeira casa. Lá eu pedi ajuda, expliquei tudo ao senhor Luiz, que me recebeu graças a Deus. Muito bem, inclusive o som grato, eu sou grato àquele senhor. Ele hoje, por ter me ajudado após eu encontrar tudo para ele que tinha acontecido lá. Preci, expressi, ele não se impressionou nem um pouco, disse que já tinha ouvido barulhos estranhos vindo daquele sítio, que até avisaram a polícia, mas o policial nunca investigou nada. Eu acho que algumas pessoas daqueles, né, que participavam daquela seita, tudo mais devia ser pessoas bem poderosas e tinha ali uma certa influência, pois isso nada nunca acontecia. Também algo me fez pensar que escolherão aquele sítio de forma meticulosa para evitar possíveis problemas futuros. Eu pedi então ao Senhor, ele poderia me levar a algum lugar com sinal para usar meu celular. E ele prontamente, sem hesitar, me levou até o centro da cidadezinha mais próxima, felizmente, e, e nem precisei usar meu celular, pois eu fui direto para a rodoviária, comprei minha passagem de ônibus que me deixaram mais próxima à casa possível. O problema é que era o torno dali das 7 da manhã. O ônibus que eu precisava pegar ia sair 20 horas da noite. E bom, o seu Luiz, sempre muito solido, me deixou ali e me deu o seu número de telefone fixo e me disse que qualquer coisa era só eu ligar. Ele me acalmou também, dizendo que a cidade era segura e que o centro rodoviário onde eu estava era bem policiado. E eu passei o dia todo ali, morrendo de medo deles virem atrás de mim, então fiquei à mostra, procurando se me esconder. Mas eu fiquei esperando o ônibus sair. O longo possível, até que a volta de 20 horas, finalmente peguei o ônibus e desci em 4 cidades antes da minha, pois aquela ali na cidade distrito de quitar o ônibus. E peguei um Uber, quase R$ 300 de Uber. E finalmente eu fui direto para casa. Minha casa. Bom, desde então eu não contei isso para ninguém. Nem sei para a Vitória, porque o sinal cortou total. Contei tudo a Sheila, como a Vitória é policial, disse a Sheila que se eu soubesse de qualquer rastro dela perturbando a nossa família, ela não veria o sol novamente. Que só não aprendi naquela noite exatamente momentos porque não tinha provas. Também nenhum mandado, nem para investigar o culto e a cidade no sítio. Bom, além disso, Vitória me disse que após falar isso para a Sheila, ela sorriu e disse a ela: fica tranquila, temos coisas maiores para se preocupar do que um gatinho ingrato. Não, perdão, temos coisas maiores para se preocupar com um gatinho ingrato. O seu primeiro, somente lembre que ele tem família. E aí ela deu as costas e saiu triunfada. Percebi que eles eram influentes. Mesmo com o meu depoimento, com o depoimento de senhor Luiz, com a ajuda de Vitória, nunca aquela tentativa de investigar casos. Conversando com Vitória recentemente, ela me informou que o contrato dela da polícia falou para ela deixar essa situação quieta, porque era
peixe grande. Então eu estava mexendo em um vespeiro maior que imaginava. Assim falei para a Vitória desistir daquilo e viver a vida dela, pois o único culpado de tudo aquilo era eu e minha curiosidade, e não queria que nada disso repingasse que eu amo. Além de Vitória, eu contei aos meus pais que me ajudaram a me arrumar um apartamento em uma outra cidade, em uns 40 quilômetros onde aconteceu e da minha cidade natal. Mas assim, mesmo assim, eu nunca consegui passar novamente naquela rua onde eu frequentei aquele culto por 3 meses. Sei que aquele lugar ainda existe, como sei que aquele sítio também existe e continua fazendo a mesma prática com aqueles seres. Eu bloqueei a cheiro e me mudei de cidade, também mudei de número de DDD. Graças a Deus, meus pais têm boas condições financeiras e me ajudam até hoje. Tudo isso no dia 28 de dezembro descobri que eu sou soro positivo. Graças a Sheila. O nosso flerte, eu vi pessoa usando a mesma navalha. Fiquei com medo, fiz o teste e assim dei positivo, gente. Cara, eu fiquei sem palavras no olhar que o raro alguma coisa me deixasse sem palavras. Então, gente, comentei, calma, hoje eu vivo com depressão, fazendo terapia, lida com crise de ansiedade. Claro, tomo remédio, coquetéis de remédio para controlar a doença e já tentei me matar 3 vezes. Vivo como uma cuidadora em casa porque que eu vivi eu nunca vou esquecer, jamais. Eu estudo muito depois do que eu vi, descobri que aquela seita adora um Deus chamado Elié, e eu vou pronunciar, né? Não acredito nem tem nada a ver, mas é até bom que, né? Deixo vocês então para vocês, não sei lá, vai que algum momento da vida vocês se deparem com uma seita, com algo tipo assim. Essa seita adora o Deus chamado Moloch. Ele tem mudado o nome também, né? Não sei, mas Moloch é o que mais me assustou foi saber que a língua que ele fala é a Abiscásia. É uma língua do sul da Geórgia, um país europeu, e Moleque é um deus que apareceu na Bíblia, com a cabeça de animal que recebia sacrifício de criança que era cozida na palma de suas estátuas. O pior de tudo é que depois de tanto pesquisar, eu descobri que foi europeus sobre essa religião que eles acreditam que se eles fizerem esse sacrifício todos os anos para Moleque, o ano seguinte será próspero para eles. Deixa a pesquisar aqui, que é... entendi. No caso, não tem escrito. Eu falei com vocês e estava conseguindo. Enfim, voltando aqui, por isso que não é por isso que eu estranhei a escrita e nem fim eles oferecem 2 tipos de sacrifício, o gado e o bezerro dourado, que na prática é uma criança sacrificada a mesmas condições. No tempos antigos, que foi citado antes, pois quando o líder falou que aquele era a penúltima nossa, ainda ia ter outro sacrifício, mas por criança. Esse é o fim do relato.